Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como fica a aposentadoria especial com a proposta da reforma da Previdência. Em primeiro lugar, eu vou pedir que você, se você tiver dúvidas, comentários, faça esses comentários e coloque essas dúvidas aqui embaixo do vídeo. Então, inicialmente, a gente vai explicar como é hoje a aposentadoria especial antes da reforma, quais são as regras da aposentadoria especial depois da reforma e quais são as regras de transição, ou seja, quais são as regras que vão ser aplicadas para aquelas pessoas que já trabalham em condições especiais, mas não vão conseguir atingir todos os requisitos da aposentadoria especial antes da reforma, mas tão somente depois da reforma. Hoje, a aposentadoria especial ela funciona da seguinte maneira: um trabalhador que tenha trabalhado com exposição a agentes prejudiciais à sua saúde por 15, 20 ou 25 anos, a depender do grau de prejudicialidade desses agentes, ele consegue se aposentar especial, independentemente da idade. Então, por exemplo, um trabalhador que aos 20 anos de idade começou a trabalhar exposto a um agente nocivo leve, que dá direito à aposentadoria especial com 25 anos, ele, após os 25 anos trabalhados, ou seja, com 45 anos de idade, ele consegue se aposentar. Com a regra proposta pela reforma, vai haver alterações que vão dificultar o acesso à aposentadoria especial. Como vai ficar agora? Agora, para o trabalhador que se ativou, que trabalhou, ficou exposto a atividades de 25 anos de exposição, que com 25 anos de exposição dão direito à aposentadoria especial, além de ter que trabalhar por 25 anos nessa situação, ele vai ter que ter 60 anos de idade. Então, 25 anos de exposição a agentes nocivos e 60 anos de idade. Caso ele tenha trabalhado com agentes nocivos de grau médio de prejudicialidade, ele terá que ter os 20 anos de exposição aos agentes nocivos, mais 58 anos de idade. E para aqueles trabalhadores que trabalharam expostos aos agentes mais graves que existem, que são aqueles que dão direito à aposentadoria com apenas 15 anos de trabalho, esse trabalhador, além de comprovar os 15 anos de trabalho nessa situação, ele vai precisar ter pelo menos 55 anos de idade. Então, explicamos como é hoje e como é a proposta do governo de como será a aposentadoria especial. Então agora a gente vai falar sobre as regras de transição e vai explicar como essas regras de transição podem ser prejudiciais para o trabalhador, além das outras regras que a gente já mostrou e além do valor do benefício que a gente vai falar ainda nesse vídeo. Então, o que são as regras de transição? As regras de transição são aquelas regras aplicadas aos casos daquelas pessoas que, antes da reforma, já trabalhavam em situação de insalubridade e periculosidade e que, entretanto, não vão conseguir atingir o tempo necessário ao benefício da aposentadoria especial até o dia da reforma da Previdência. Então, para essas pessoas, a gente vai aplicar a regra de transição. Não vai ser nem a regra antiga, nem a regra nova. Então, como funciona essa regra de transição? Essa regra ela é dividida em 3 situações, dependendo do nível de especialidade da atividade, se 25, 20 ou 15 anos. Então, para aquelas atividades especiais de 25 anos, além do tempo de 25 anos de exposição a agentes prejudiciais à saúde, será necessário atingir um determinado número de pontos, que para o ano de 2019 será de 86 pontos. Que pontos são esses? A reforma previu o seguinte, a proposta da reforma previu o seguinte, que no dia que esse trabalhador for ao INSS dar entrada no seu benefício de aposentadoria especial, o INSS vai somar a idade do trabalhador, mais o tempo de contribuição que ele teve, e essa soma tem que ser de pelo menos 86 pontos.
Se essa soma for inferior a 86 pontos, ele não vai poder se aposentar ainda e vai precisar continuar a trabalhar. Em 2019, esse número de pontos é de 86. Porém, em 2020, esse número de pontos ele passa a ser de 87, em 2021 passa a ser de 88, e assim sucessivamente acresce-se um ponto ao ano até os 99 pontos. Para o trabalhador que esteve sujeito a atividades que dão direito à aposentadoria especial de 20 anos trabalhados em condições especiais, em 2019 ele vai precisar atingir 76 pontos, que também serão acrescidas de um ponto por ano, até que ele complete 93 pontos. E, por último, os casos mais graves, para aqueles que trabalham em situações mais prejudiciais à saúde, que são aqueles trabalhadores que têm direito à aposentadoria de 15 anos de trabalho especial. Em 2019, ele vai precisar ter 66 pontos, que também vão ser acrescidos de um ponto ao ano, até chegar a 89 pontos. Para exemplificar essa regrinha, a gente criou um exemplo que vai facilitar um pouco a compreensão. Então vamos ao exemplo aqui que a gente preparou de um trabalhador que em 2019 tem 45 anos de idade e 23 anos de trabalho especial, ou seja, de trabalho insalubre ou perigoso. Esse trabalhador, que pode ser tanto homem ou mulher, porque a regra de transição e as regras da aposentadoria especial são idênticas para homens e mulheres, ele, na regra atual, ou seja, na regra anterior à reforma, ele se aposentaria com 25 anos de tempo especial em 2021. Entretanto, com a reforma da Previdência, se a proposta for aprovada, como vai ficar esse trabalhador? Ele não consegue mais aposentar em 2021. Por quê? Porque apesar de em 2021 ele ter os 25 anos de trabalho especial, ele não vai ter atingido a pontuação necessária, ou seja, a soma da idade dele, mais o tempo de contribuição, a idade de 47 anos, o tempo de contribuição 25 anos, somam 72 pontos e estão muito aquém dos 88 pontos necessários para o ano de 2021. Então, esse trabalhador vai precisar continuar a trabalhar por mais anos para ir somando pontos. Ele vai continua trabalhando, continua aumentando o tempo de contribuição, continua aumentando a idade e vai acrescendo isso aos seus pontos. Nesse caso, o que aconteceria no caso desse trabalhador? Ele conseguiria atingir os pontos necessários apenas no ano de 2035, ou seja, 14 anos depois do que ele teria direito caso a reforma não seja aprovada. Vamos lá. Em 2035, ele terá 61 anos de idade, terá 39 anos de contribuição e a soma dele de pontos chega a 100. E é nesse ano que ele consegue superar o número mínimo de pontos necessários para a aposentadoria especial. Então, resumindo, um trabalhador que se aposentaria em 2021 com 25 anos de especial vai precisar trabalhar mais 14 anos para conseguir esse benefício nessas condições que a gente apresentou. Então, como a gente viu nesse exemplo, um trabalhador que ficou exposto por 25 anos em condições especiais de trabalho, em condições prejudiciais à sua saúde, pode ter que trabalhar até 14 anos a mais, 14 anos além do que ele previa trabalhar. São 14 anos a mais de trabalho, 14 anos a mais contribuindo e 14 anos a menos de aposentadoria. Mas não é só dessa forma que esse trabalhador, ou todos os trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial, vão ter prejuízo. Vão ter prejuízo também na forma de cálculo da aposentadoria especial, que mudou e reduz agora o valor do benefício. Como que hoje é feito o cálculo da aposentadoria especial? Hoje, o INSS ele apura todas as contribuições de julho de 94 até hoje.
E ele pega todas essas contribuições, elimina as 20% de contribuições menores e, com base nas 80% de contribuições maiores, ele faz uma média aritmética simples. Ele faz uma média, tira uma média desse valor. E essa média, e 100% dessa média, é o valor da aposentadoria especial. Agora, a proposta muda essa regra. Em primeiro lugar, o INSS ele não precisa mais fazer a eliminação desses 20% menores salário de contribuição ou 20% menores contribuições. E quando a gente deixa de eliminar os 20% menores valores, o que acontece? A gente deixa na conta valores menores e, consequentemente, a média também é menor, que resulta lá na frente num valor de aposentadoria menor. Mas não é só isso. Hoje, o valor da aposentadoria é de 100% dessa média. Com a nova proposta, deixa de ser 100% da média. Como que é feito o cálculo agora? O INSS ele vai apurar 60% do valor dessa média, mais 2% por ano trabalhado além do 20º ano. Vamos explicar isso. Se um trabalhador consegue se aposentar com 30 anos de contribuição na aposentadoria especial, o INSS vai calcular a média dele, vai apurar 60% dessa média e para cada um dos anos, que no caso do exemplo são 10 anos, para cada um dos anos trabalhados após o 20º ano, ele vai somar mais 2%. Então, 2% vezes 10 anos, mais 20%. Esse 20% mais os 60%, 80%. E será de 80% da média o valor dessa aposentadoria especial. Então, além de não excluir mais os 20% menores, que já traz um prejuízo no cálculo, o INSS também ele vai criar essa nova regra que dificulta a integralidade. E por que eu falo dificulta? Porque ainda é possível a aposentadoria especial ser integral. Só que ela só vai ser integral para quem contribuiu pelo menos 40 anos. Então é com 40 anos que é possível ter a aposentadoria especial. Mas ainda não é só, ainda tem mais prejuízo para esse trabalhador com a nova proposta da reforma da Previdência. Esse trabalhador agora, ele vai estar proibido, vedado, fazer a conversão de tempo especial em tempo comum. O que é essa conversão? Então, por exemplo, um trabalhador, homem, que esteja exposto a condições de trabalho que dão direito à aposentadoria especial por 25 anos. Se ele não conseguir atingir os 25 anos, o que ele pode fazer hoje? Ele pode pegar o tempo que ele trabalhou em condição especial e acrescentar 40% sobre esse tempo. Então, por exemplo, um trabalhador que ficou exposto em atividade que dá direito à aposentadoria especial por 25 anos. Porém, ele não atingiu os 25 anos, ele trabalhou apenas 20 anos nessa atividade. Então, ele vai poder pegar os 20 anos que ele trabalhou, acrescer 40%, que vai dar 28 anos, e usar esses 28 anos para atingir a aposentadoria comum. Agora, com a reforma da Previdência, essa conversão de 40% no caso dos homens e que é de 20% no caso das mulheres, não pode mais ser feita. Então, se esse trabalhador trabalhou 20 anos em condições prejudiciais à sua saúde e depois foi por uma atividade profissional comum que não mais prejudica a sua saúde, os 20 anos são considerados de forma simples. E todos os anos posteriores a esses 20 anos são anos que devem ser efetivamente trabalhados, não podem mais ser anos convertidos. Portanto, no caso da aposentadoria especial, a gente tem esses grandes prejuízos aos trabalhadores. A questão da impossibilidade da conversão, a questão das regras de transição que prejudicam, a exclusão de categorias profissionais, que a gente já falou no vídeo anterior, que a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, e a questão da idade mínima para atingir o benefício da aposentadoria especial. Se você não concorda, é contra, se sente prejudicado com essa alteração de regras da aposentadoria especial, principalmente para aqueles casos que estão próximos de se aposentar,
A sugestão que eu faço é que você entre no site da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, mande um e-mail, telefone, entre em contato com o seu parlamentar e demonstre essa sua insatisfação em relação às propostas apresentadas pelo governo em relação à reforma da Previdência. Espero ter contribuído, espero ter ajudado. Se você gostou, curta o nosso vídeo, acompanhe nosso canal que a gente está preparando mais material sobre a reforma da Previdência e sobre direitos relativos ao INSS e direitos trabalhistas. Obrigado.